Para constar, atitude de fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitali. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Mauro, olha só quem está aqui na nossa frente aqui para uma boa conversa, é o Pirangibe, olha só, o Pirangibe e o famoso Pira, ali da Feira Ponta Norte, todos os sábados, cara, com livros e mais livros ali, que é um sebo a céu aberto, tá? E a gente vai falar exatamente, né, da Feira do Livro, da importância da leitura no movimento anti-censura, futuro do conhecimento, inteligência artificial, benefícios e perigo. Eu quero atravessar nessa linha quando você faz essa questão do autor e da inteligência artificial nesse processo, mas não é agora não. Primeiro, Mauro, tem alguma coisa pra ele, porque daqui a pouco eu provoco ele, mano. Ele nem começou, ele tá sentadinho ali bonitinho, mas a gente vai pegar ele de jeito. Não assusta o rapaz, não. Não, eu não tô assustando, né? Ele já tá rindo, já tá tranquilo. Tá bom, tá tranquilo. Vamos nessa. Em primeiro lugar, né, prazer em conhecê-lo realmente, né? Não o conhecia, mas, por acaso, já estive lá na Feira da Ponta Norte e já estive ali vendo seus livros lá expostos, né, que você tem. Qual a ideia, né? Por que estar numa feira na rua? Como é que você chegou a isso aí e quem é o Pira? Bom, essa ideia de estar com livros começou na pandemia. Eu estava só em casa, já estava com depressão, assim, pandemia. Muita gente falecendo, né? Aí eu botei na cabeça, tô com um monte de livro aqui em casa e as pessoas também estão em casa. Eu acho que tem gente precisando de ler, não tem acesso à leitura. Então eu vou me expor uma vez por semana para mostrar esses livros para as pessoas. Então um amigo falou que estava começando uma feira na Ponta Norte, na 216 Norte. E aí eu resolvi compartilhar esses livros lá com o pessoal. Então começou nesse contexto. A feira era pequena, começou com poucos feirantes, a gente foi um dos que começou lá com eles também. E hoje ela é uma feira de referência, né? É uma feira que vai muita gente, muitas pessoas, às vezes passa a semana inteira trabalhando, então querem descontrair. Então lá o pessoal promove debates, tem músicas, tem produtos orgânicos. Então é uma feira de encontro, assim, de pessoas. Principalmente eu vejo muita gente que é de fora de Brasília, que veio morar em Brasília e não tem muito contato familiar, por exemplo. Então o pessoal da feira acaba virando uma grande família ali de troca de conhecimento e tal. Pegando esse gancho da feira, esse retrato nessa que você fez agora, a gente encontra de Chico César, eu já encontrei, Zé Disseu, né? Sim. O famoso ministro, o cara que é do ICL, que é o jornalista, agora me fala da memória, mas eu vou lembrar. Quer dizer, são pessoas, não é só os feirantes do MST. Não, teve o Frei Beto lá. Frei Beto também, e o cara, eu vou lembrar o nome do cara, me desculpa. Isso também teve. Ok? Conceição. Quer dizer, é para a população do Distrito Federal entender, né, e conhecer essa feira de tão importante. E tem o Pira lá, né, mano? Pira com a banca de livro. Ô Pira, como é que você já contou aí, começou por uma questão da pandemia, e aí sai o Pira nos livros, né, que a gente vai daqui a pouco, né, com essa sequência transformar num ponto de cultura e de leitura, porque são situações institucionais que recebem recurso do governo. Ponto de leitura, né, ponto de memória e ponto de cultura. Ele está aí abraçando tudo, né, memória, cultura e leitura. Né, e tem recurso para isso. E você pretende fazer, né, transformar o que está ali no dia a dia, que você não foi por necessidade, né, não é necessidade, é uma questão até ideológica desse processo, né, da leitura, né, a gente tem e ouve, né, falar na questão da leitura dentro do encontro brasileiro, né, em termos de leitura. Ontem eu encontrei um menino, acho que na faixa de uns 18 anos, eu estava lá na Circulares, lá com o Milton Ratum, lá ele lançando o livro dele, dando aquele famoso bate-papo, e aí eu vi como é que transforma a leitura, como é que mexe no indivíduo. Era um jovem, lá estava
várias idades. O cara chega, faz uma pergunta, cara, e foi o último a fazer, o cara com um manancial argumentativo dentro do processo, fora do comum. A primeira coisa que o Milton falou, cara, você lê pra caramba, né? Porque tava na cara. Como é que você vê essa situação? Que também tu tem um filho que lê pra caramba, é um moleque de 20 anos, né, que eu conheço muito bem, o João Francisco, que o cara tem um... Se não tomar cuidado, ele passa rasteiro, porque as pessoas, quando é jovem de 20 anos, mas o cara tem argumento, o cara tem, né? E como é que você vê toda essa situação em termos de leitura, até a gente chegar naquele ponto crucial, o que a gente vai entender e está vendo aí, né? Inclusive dentro da minha área, que é artes visuais, a inteligência artificial e na literatura, tá? Você já contou qual foi a necessidade de você estar e como você vê e como é que você começou nesse processo, porque você também é filho de um outro camarada muito interessante, né? Que também, por sinal, é o mesmo nome, não é isso? Que deu aula aqui em Brasília, no Elefante Branco. Como é que é isso aí? Como é que é o Pira de Taquara para cá, que eu não sei de onde você veio, mas eu sei que em Taquara eu sei que você tem base, você tem raiz, né? Taquara é o nome do município que eu nasci, né? Nasceu então Taquara. Então, o meu pai... Rio Grande do Sul? Isso, Rio Grande do Sul. O meu pai, ele esteve em Brasília, no começo de Brasília. Dando aula no Elefante Branco. Dando aula, eu acho que no CIEM também. Ele foi professor do Onestino Guimarães, entendeu? Olha, do Onestino Guimarães. E ele teve naquele período da ditadura, onde muitas pessoas... ele era pesquisador da UNB também, então o pessoal acabou saindo aquela vez que teve a demissão coletiva. E isso, se eu não me engano, é 68, se não me falha a memória. Isso, exatamente. Isso é dezembro de 68, um pouquinho antes que acontece na UNB. Então, dado esse destino, ele voltou para o Rio Grande do Sul e acabou conhecendo a minha mãe. Então, foi daí que surgiu minha história, né? Eu nasci através deles. Voltando à pergunta, se eu entendi bem, tu quis saber como é que é... Não, você na questão da iniciação com a leitura, porque você é um devorador de livro, né? Minha mãe era professora de filosofia, meu pai era professor de química, então na minha casa sempre teve muitos livros, né? Eu estive lá e eu vi. E aí eu, de criança, na época, assim, hoje tem o tal do Lego, na época era o Playmobil que tinha. Aí eu não tinha, era um dos brinquedos caros, então eu fazia castelinho de livro, entendeu? Olha só. E aí brincava, os bonequinhos meus era de pilha e aqueles tubinhos de tinta guache, e fazia minha brincadeira com aqueles objetos. Então sempre tive acesso à leitura, entendeu? Os trabalhos de... Hoje todo mundo tem acesso à internet e tal. Na época a gente estudava muito enciclopédia, então tu tinha um interesse de algum assunto, tu ia na enciclopédia. Exatamente. Então a gente tinha... As famosas, né? A gente tinha a enciclopédia Mirador. Aí uma vez eu estava fazendo umas pesquisas lá, o pai também estava vendo as coisas. Aí ele teve um insight, é o seguinte, que tinha... Quando tu vai saber de alguma coisa que tu não sabe, como é que tu vai saber se aquilo tá certo ou não? Então tu pega um material tipo uma enciclopédia ou alguma coisa desse tipo, tu vai fazer pesquisa das coisas que tu sabe. E das coisas que tu sabe, se aquilo que o cara tá falando ali, das coisas que tu sabe, não condiz com o que é, então tu já tem que ter uma desconfiança de como ela tá tratando os assuntos. Como é que tu vai saber se aquilo que tu não sabe tá certo ou não? Isso teu pai? O meu pai me ensinando isso. E daí a gente, fazendo essas provocativas, né? Ele comprou uma outra. Eu acho que tinha umas 3 enciclopédias em casa. Eu acho que era a Mirador. Depois ele comprou a Larousse e tinha a Conhecer também. E depois também tinha a enciclopédia de animais, entendeu? Então desde criança era uma rotina assim, ó. Eu sempre fui muito rueiro, gostava de ir na rua. E o pai, não, só vai sair se tu fizer tuas tarefas escolares, e depois que tu fizer as tarefas escolares, ler algum capítulo de algum livro, tu vai poder sair, entendeu? Havia um incentivo à leitura. E aí não era só ler e sair, tu tinha que ler e dar um resumo pra ele. Pra ele? Olha, cara, olha só como é que se constrói o processo. Então hoje eu vejo, assim, uma importância muito grande, assim, ó, dos pais, entendeu? Incentivar a leitura dos filhos desde pequenininho. E tu tem, às vezes, um livrinho ilustrado, tu não precisa contar exatamente a história que tá no livro. Com aquelas imagens, tu pode inventar histórias, entendeu? Perfeito, perfeito.
Então é muito interessante que as pessoas continuem com esse procedimento, porque o que eu vejo assim, ó, às vezes tu faz uma coisa pensando que vai te solucionar um problema imediato. Por exemplo, uma criança birrenta que está chorando e tal. Muitas vezes tu vê assim, ó, no mercado, ou numa fila. Aí o que a mãe e o pai faz? Põe um celular na frente da criança, daí a criança se tranquiliza ali e fica vendo algum entretenimento. Mas isso aí não sei se tá legal, entendeu? Porque às vezes tu vê muito programa infantil na internet que é pura bobajada, pura coisa assim que não vai dar um melhoramento do raciocínio, entendeu? Então pode falar, Mauro, pode falar, Mauro. Pira, eu achei interessante essa sua fala, né, quando você disse que o seu pai, né, já questionando a questão das enciclopédias, se realmente aquilo dali era total, real, verdadeiro. Me lembrou o Google, né? Essa coisa da tecnologia, porque eu tenho 2 filhas e eu sempre falei para elas, né? Lá em casa tem muito livro também, elas gostam de ler, mas às vezes elas iam fazer pesquisa e naquela preguiça normal, né? De adolescente, não tem como. Aí virava, não, vou ver aqui. Eu falei, tá, beleza, olha aí, agora pega o livro X e coloca do lado e vamos ver se bate. Aí às vezes ela pai e tal. Eu falei, pois é, a gente tem que pesquisar mesmo, tem que ver. Mas interessante isso, que seu pai já tinha um olhar no futuro, tipo assim, já prevendo mais ou menos isso, né? Que essas pesquisas fáceis e rápidas, que de repente a gente até fazia também em época de escola, né, os 3 aqui passaram por isso, de fazer a pesquisa ao contrário de hoje, que você clica, você escreve um nome e vem 300 mil coisas. A gente ia aqui para a biblioteca, né, se não tinha em casa, obviamente, o material, e buscava e pesquisava e tudo mais. E às vezes a gente, na ânsia de querer brincar, de querer fazer outra coisa, jogar bola e tal, você ia lá, fazia rapidinho, rascunho, então, rapaz, mandava bala. E às vezes não era isso. Mas eu achei interessante essa questão mesmo. Você trazendo isso, né? Como é que você vê os seus leitores, de alguma forma, né, que vão lá na sua banca e tudo mais, que vão lá, esse olhar deles e o olhar da própria feira, né? Porque eu sou de uma academia de letras que já fez uma feira dentro de uma feira literária dentro de uma feira, né, normal, feira mesmo. Feira de hortifruti geral. E eu achei interessante, porque lá na Ponta Norte vocês têm esse convívio bacana, né? E sendo bem sincero, na primeira vez que a gente entrou na Feira do Cruzeiro, os feirantes mesmo não olhavam a gente com os mesmos olhos, eles ficavam meio assim, e alguns até falavam que a gente ia literalmente roubar os clientes dele. Eu falei, mas moça, eu tô vendendo livro, você tá vendendo tomate, acho que não dá na mesma. Vamos lá, né? Mas aí, como é que você vê isso aí? E eu acrescento, Mauro, a importância da leitura também. Você faz a amarração nessa pergunta do Mauro, qual a importância da leitura nesse sentido? Bom, como eu vejo os leitores que vão lá? Eu vejo da seguinte maneira: tem um pessoal que vai visitar a feira, que às vezes vem um congresso aqui em Brasília, então eles vêm visitar a feira do modo geral, eles nem sabem que tem livros, eles acham que é só material de consumo orgânico. Então tu acaba sabendo histórias assim das pessoas, do lugar que vem, eles ficam admirados, nossa, tem livros aqui. E tem os pessoal que sempre frequenta a banca, entendeu? Aí tem leitores específicos, assim, tipo, tem gente que é ligado mais à área de artes, daí vai atrás de livro de artes. Tem gente que é ligado à área de TI, tem gente que é ligado... São professores, muitos professores da UNB frequentam. Então não tem uma coisa assim que diga assim, ó, é homogênea. Então a banca em si, ela tem livros aleatórios, entendeu? A gente recebe muita doação. No começo a gente observava assim que o pessoal botava muito livro no lixo, nos containers. Eu comecei a fazer uma campanha para o pessoal assim, ó, vinha muito morador de rua me vender livro. Ah, não, porque eu achei num container. Aí eu comecei a fazer uma campanha com o pessoal da quadra ali para o pessoal não botar livro no lixo, entendeu?
dá de doação para uma biblioteca, para uma escola, assim, ó, mas não põe livro no lixo. E uma vez, uma coisa muito... Ainda bem que ele conseguiu salvar o livro, mas era uma biografia sobre Beethoven. Tudo bem, tu pode, não gosto de música clássica, eu acho que não gosto. Beleza, mas eu não acho que o que o Beethoven fez, a obra dele, seja algo assim para ser jogado no lixo, ou que vire picote para virar papel reciclado. Então, eu vejo a importância da leitura, assim, ó, um troço tão sagrado, que, por exemplo, o cara chega lá na banca e olha um livro e diz assim, eu não tô com dinheiro para comprar esse livro. Eu prontamente impresso, não, você pode levar emprestado. Então a gente funciona como um sebo de venda, mas a gente também funciona como biblioteca. O importante é a pessoa buscar um conhecimento, buscar progredir nesse sentido. Que maravilha, hein, cara? É muito bom. Além do mais, ainda tem o xadrez lá, cara, que você pode falar um pouquinho também, que eu chego lá, o cara tá lá com várias pessoas já com tabuleiro jogando, né? É bom também falar. O xadrez, voltando naquela questão que tu falou de pontos de cultura. Uma vez chegou um cara lá, o Osmar, eu acho que tu deve Osmar, sim, o Osmar, o grandão, é gaúcho também, né? É gaúcho também, de Erechim. Ele chegou lá e falou o seguinte, vem cá, isso daqui é um espaço cultural. Eu leio aqueles livros, né, cara? Ele é professor também, né? Ele é professor. Você também é professor. Vem cá, isso aqui é um espaço cultural. Eu falei, olhando os livros, de certa forma isso aqui é um espaço cultural. Aí ele me joga na lata assim, tá, mas como é que tu chama isso aqui de espaço cultural e não tem nenhum xadrez pra jogar? Eu olhei pra cara dele e falei, olha, cara, não tem porque nunca ninguém pediu, mas sábado que vem vai continuar a ter e vai ter sempre. Olha só. E continua a ter e ter sempre, entendeu? Então a gente já fez torneio assim de amistoso, assim. Isso. Mas é gente de todos os níveis, gente que tá aprendendo a jogar, gente que tá já com nível mais avançado. E pro público ouvinte entender que é na feira Ponta Norte, ali na 216 Norte, cara, na ponta da asa. E aí, cara, eu faço de novo a brincadeira quando você fala que chegava a questão de jogar lixo no container, que você já faz uma campanha. Aí se tivesse grana também para incentivo, botar aquele pessoal que é sempre abordado ali, sempre aborda, pessoas moradores em situações de rua, né, que a gente tem uma nomenclatura, e de trazer também uma campanha de fazer para chegar dando uma merreca com a quantidade de livro, o cara vai ter dinheiro para a coisa dele e ao mesmo tempo está fazendo uma coisa, como você acabou de falar, não se joga um Beethoven ou um Nietzsche no container de lixo, né, cara? Seria interessante isso aí também, velho. Eu tô dando a provocativa. Tem um pessoal assim, ó, uma galera assim que trabalha com a revista Traços, que é nesse sentido que você tá falando. Que é um outro projeto maravilhoso. A gente tem que trazer a Juliana aqui. Exato. A Juliana, sim, vai trazer, sim. Então tem um pessoal que chega lá, assim, nessa situação, aí eu falo pra eles, assim, ó, eu dou livro pros caras, dou uma pilha de livro pros caras. Olha, isso aqui tu pode fazer um dinheirinho durante a semana, assim, pode ir nos botecos, nos bar. Tem muito lugar, assim, que as pessoas estão ao público, assim, na rua. Então, volta e meia aparece alguém e eu faço essa proposta. Porque tem o lance também, assim, ó, a gente não faz coisa só por dinheiro. Sim. Não faz coisa só por dinheiro. A gente também tem um sentimento humano da gente, que é o sentimento de utilidade. Exatamente. Então, muitas vezes essa galera assim é menosprezada por estar na rua e tudo mais. Exatamente. Eles acabam tendo um sentimento também que eles são úteis, entendeu? Sim. E isso eu acho que é importante, assim, a gente tem uma vida onde a gente, no decorrer da vida, a gente olha para trás e vê, não, eu consegui fazer alguma coisa. Nesse mundo eu consegui que esse mundo se tornasse um pouco melhor. Exatamente. Tem um propósito, né, de vida, tem um propósito realmente de estar aqui. Por estar é meio complicado. Eu vou pegar esse gancho aí, cara, porque na realidade, cara, o sistema capitalista é que faz essa separação, mas cada ser nesse planeta tem uma importância. Essa questão organizacional que o capitalismo faz é que faz essa separação, criam esse apartheid de um indivíduo morador de rua, que eu já encontrei pessoas fora do comum, tá? E aí, voltando à tua banca, até para o público ouvinte e leitor, né, a gente encontra raridade na tua banca também, tá? Isso aí eu já vi. Vamos lá, o que você quer? E é o seguinte, estamos ouvindo... Para constar, meu irmão. Atitude de fala.
aqui na Rádio Cultura FM, com Mauro Rocha e Felipe Vitelli, ouvindo Piragibe, que é a Rádio Cultura FM por 100.9, a rádio tocando você, dando prosseguimento. Vamos nessa, que ainda tem uns pontos interessantes que ele faz, né? No movimento anticensura, o futuro do conhecimento. Movimento anticensura, Pira. O movimento anticensura, assim, na minha banca também surgiu pessoas lá que queriam participar, então eu abri espaço. Por exemplo, tem o Maurício. Hoje ele vende livro, vende disco. Teve o Arthur. Você também vende vinil também, né? Eu vendo vinil também. O Arthur, ele abriu um sebo Baixo Norte, fica ali na Asa Norte. Olha só, cara. Então eles começaram lá comigo. E a gente tem um movimento que... Não é nem um movimento assim famoso nem nada, mas é um movimento mais de anticensura, assim, ó, de... Quando tu pega e resgata um livro do lixo, de certa maneira tu tá fazendo anticensura. Ô, cara, eu vou fazer uma provocativa aqui, só nesse gancho do Pira. Trazer o Vinícius para entrevista, os dois aqui, cara. Vamos. Vinícius lá do Amado Jorge, com o Sebo Café no Cruzeiro, legal, mano. Cara, legal, tu já ouviu falar no Amado Jorge? Já ouvi falar, fica no Pois Cruzeiro, carregar aí, ó. Carregar ele para lá, para uma outra entrevista lá no Bastidores. E aí, ó, pra você ver, sim, dando continuidade aí. Então é um movimento que tem gente que tem certos tipos de sociedades, assim, ó, que pregam que o conhecimento tem que ser algo hermético, fechado. Fechado, exatamente. Eu já penso assim, ó, nessa questão assim, ó, do conhecimento tem que ser espalhado. Tem coisas nocivas? Tem coisas nocivas. Mas se o cara não falar, não se expressar aquela ideia nociva, ele vai ficar ali pra ele, entendeu? Ele pode não falar pra ti, mas pode, por baixo dos panos lá, tá influenciando outros. Então, ao fato da pessoa se expor, falar o que pensa, ela também fica aberta à crítica, e ela fica também aberta à crítica a poder até mesmo mudar os pensamentos. Exatamente. A outra questão, o futuro do conhecimento, cara. Bom, o que a gente está vendo é essa era da LLM, que é... E o conhecimento liberta? O conhecimento liberta, mas também escraviza, né? Olha só, cara. O conhecimento... Esses assim, contrapontos é bom demais, vamos lá. Conhecimento... Qual é a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria? Pois é, cara. Inteligência é a capacidade que tu tem de receber uma informação e processar aquilo num certo tempo razoável. Agora, o conhecimento é aquele acúmulo de informações que tu acaba tendo. E sabedoria é o que tu vai fazer com aquelas informações. Exatamente, cara. Então, conhecimento por conhecimento, tu pode ter gente com conhecimento elevado, certas coisas, mas ele não tem sabedoria o suficiente para ver que aquele conhecimento é perigoso e que aquilo ali pode afetar a vida das pessoas. E aí a gente vai chegar nesse ponto aí, a questão da estupidez, que é do Dietrich Bonhoeffer e o Walter Piquetin, acho que é isso, que da questão da estupidez, e o Peter Burke também, que fala um pouco da ignorância. O cara tem, e aí é uma questão de produção, velho. É muito louco isso, cara. Isso que você está abordando é interessante. E dá prosseguimento nisso. E essa questão do conhecimento e tudo mais, né? Eu lembro que o Raul tem uma música que ele fala, né? Eu queria, né, ser burro, não sofria tanto. Então, né, nesse sentido de que, pô, às vezes é complicado realmente você ter esse conhecimento, essa sabedoria, porque você vê outras coisas e acaba sofrendo também. Exatamente, cara, nesse acúmulo. Nessa brincadeira aqui dentro do programa, Pira, aí depois você vai passar uma sugestão de música para a gente fazer a introdução dentro dessa tua entrevista, né? Como a gente faz com poeta, a gente também faz a questão de música, né? Músicas, aí tu passa para a galera de Brasília. Que a gente, o programa não é só essa coisa aqui também não. A gente bota música, bota arte, bota tudo, tá? E aí, dando prosseguimento, cara, dentro dessa questão do conhecimento, vamos fazer uma abordagem agora quando a gente faz, como você falou, nesses 3 pontos, né? A inteligência, o conhecimento e a sabedoria. Aí entra a tecnologia nesse processo e agora está muito em voga a inteligência artificial. Como é que você vê isso, cara, enquanto você é um leitor voraz? Bom, ela tem seus benefícios, tá? Ela tem seus benefícios, mas ela tem algumas coisas que a gente tem que estar atento em relação ao futuro.
A primeira coisa, assim, ó, para qual o uso que está sendo utilizado a inteligência artificial? A gente está criando modelos de linguagem e a gente está criando modelos de linguagem no sentido, assim, de usar isso como ferramenta ou usar isso como substituição. Perfeito. Ou seja, a gente vai fazer um movimento nesse sentido para ter uma, digamos assim, uma inteligência estendida, ou a gente vai fazer isso só auxiliar, né? Auxiliar, ou ela tem capacidade de criar, né? Hoje em dia ela tem capacidade de ver o que foi criado e compilar isso. Perfeito. Essa é a diferença. Mas logo pode ter inteligência geral que vai ter capacidade de criar. De criar. Mas a questão é o que tipo de ideia a gente quer com isso. Exatamente. A gente quer algo que vai substituir os empregos. Aí tem muito CEO de empresa, esses trabalhadores aqui que a gente vai poder substituir por robôs. Só que no primeiro momento tu vai fazer isso, mas no segundo momento vão ser os próprios CEOs que vão ser substituídos. Exatamente, cara. Exatamente. Uma hora tem revolução das máquinas e não dos bichos, né, cara? Aí vamos lá. Uma hora tem Exterminador do Futuro aí. Também. Essa questão de Exterminador do Futuro tá ligada ao problema do alinhamento, entendeu? Como tu vai fazer com que essa superinteligência vai se alinhar aos interesses humanos? Exatamente, cara. Entende? Então tem essa questão futura que está em aberto. Agora tem muita especulação que se faz, para deixar as pessoas com medo e coisa e tal. Agora tem muitas coisas que não se fala que realmente poderia dar medo e ninguém está falando. Por exemplo, assim, ó, um tratado que foi feito anos atrás foi que os sistemas de controle e acionamento de armas nucleares não pode ser feito por inteligências artificiais, entendeu? Sempre vai ter que ter um comando humano nesse sentido. Por quê? Para evitar um tipo de alucinação que uma IA possa ter e começar um ataque do nada. Então são coisas assim que a gente nem tem noção do que está acontecendo, mas pode impactar o teu futuro. Então certos empregos hoje que todo mundo, eu quero ser isso, quero ser aquilo, mas será que daqui a 10 anos esses empregos vão estar em voga? Será que tu vai conseguir alguma coisa com isso? Perfeito. Ou como tu pode fazer alguma coisa que tu vai ser especialista naquilo e ninguém vai te substituir? Pois é, já tem a questão até principalmente as novas gerações, né, de estar pensando nisso, porque tem profissões que serão extintas, cara. Serão extintas, substituídas por IA. Isso é fato. O próprio Bill Gates fez uma listagem em um futuro bem breve mesmo, né? Já não terá, se não me engano, médico, advogado, a inteligência artificial, né? Aí vem na questão dos benefícios e perigo disso, que a gente faz um fechamento, tá? E a gente vai voltar para a literatura propriamente dita, para a gente poder finalizar aqui esse bloco, tá? Uhum. Mas aí benefícios e perigo nesse sentido, você pode pode mandar base. Que a questão aqui é inteligência artificial, porque vou voltar, já está substituindo artistas, desenhista da arte visual, tá? Inclusive de propaganda, dubladores, tá? E autores literários, tá? Inclusive é uma questão da capa de um livro ter sido feita exatamente. Eu tenho um amigo que publicou um livro agora, simplesmente com todas as ilustrações com perguntas à IA. E ela dava a figura que queria colocar no livro. E ele está falando com orgulho, cara. Só que ele é um autor de uma profissão, né? É uma profissão de autor, substituindo através da inteligência artificial uma outra profissão também de artista, sabe? Era um ilustrador. O livro todinho, a ilustração é feita por inteligência artificial. Como é que você vê isso, cara? Bom, tu falou no caso do médico, né? Sim. O médico, ele demora, assim, para ser um cirurgião, ele demora, tipo, uns 7 anos para... Ele é pouco, mas é isso mesmo. É longo. Agora, uma inteligência artificial acoplada a robôs consegue aprender cirurgia em 7 minutos. Perfeito. Mas assim, ó, tu pensa o seguinte, que esse pessoal mais novo, então, vão sendo substituídos, e o pessoal mais sênior ainda consegue manter os seus empregos.
Mas depois como é que vai ficar um... Professor também é uma dessas. Como é que tu vai ficar assim, ó, um lapso entre... Porque geralmente assim nas profissões as pessoas vão se aposentando, mas no seu decorrer de trabalho eles vão ensinando os novos que estão entrando na profissão. Perfeito. Então essa tradição de passar os ofícios para a geração mais nova, a gente vai estar trocando por uma máquina, por exemplo. Mas depois como é que essa geração mais nova, que não vai precisar fazer as coisas, vai passar para outra geração seguinte, para outra geração seguinte? Então é uma pergunta a se fazer, eu não tenho resposta a isso. Pois é, cara. A gente pensa exatamente nesse sentido quando eu faço a pergunta. Mas aí é criativa ou um acúmulo de conhecimento, né, que foi repassado? É o que a gente vê agora, né? O que vê agora é o seguinte, se tu tem uma base de dados bastante enorme, e uma capacidade computacional também, ela vai fazer uma mistura de tudo aquilo e vai te dar algumas respostas. Agora tu pega um problema assim, que tu não tem dado nenhum sobre o problema, ela vai ter as mesmas dificuldades que nem a gente tem, entendeu? Ela não vai criar assim coisas com pouca base de dados. Exatamente, aí a gente vai voltar lá para aquela historinha que você começou com seu pai, com a enciclopédia, né? Foi assim que surgiu a primeira coisa, eu pensei, não, vai ser o dicionário do futuro, vai ser a enciclopédia do futuro, só que ela está avançando demais, cara. Ela está indo... Tá avançando demais, tá na frente. Tá avançando demais, cara. E aí já não é aquela coisa auxiliar. Ela já está ameaçando a substituição de profissões, ela está ameaçando... E daqui a um tempo eu não duvido de estar altamente criativa, tá? Porque a gente, quando fala... É a mesma coisa quando surge, aí eu falo dentro da minha área de artes visuais... Quando, vamos voltar lá atrás, antes do advento da fotografia, o domínio todinho era do cara que pintava... da forma da reprodução da realidade. Quando veio o impressionismo, né, por causa do advento da fotografia, que já fazia o trabalho, a máquina substituindo. E aí a gente vai vendo assim a mudança. Quando você chega para o surrealismo, eu estou fazendo uma comparação, do surrealismo, já era aquilo que o impressionismo é muito interessante, cara. Vou dar só um exemplo. O cara pintou, eu não me lembro qual o pintor da época, que ele pintou a mesma paisagem todos os dias. Chegava com o cavalete, a mesma paisagem todos os dias. Mas a impressão da luz do sol, do momento do dia, era um quadro diferente, né? E aí era porque na fotografia já substituiu os neoclássicos, né? Que já era fruto do Renascimento, lá do século XV, XVI, né? Para você ter uma ideia. Aí o surrealismo já é um outro avanço. A gente volta de novo para a inteligência artificial. Quando é que ela realmente... com essa evolução, pelo menos e é uma coisa rápida, né, cara? Ela tem pouco, quer dizer, ela tem uma história pensada lá atrás, mas na prática, agora no dia a dia, é recentemente, né? Quando a gente tem várias aí, eu comecei a me tocar com o chat GPT, quando o cara, mano, já dá para me redigir beleza aqui só falando, e não é a mesma coisa. É verdade. Fala aí, mano. Beleza. Ele vai responder essa, e a gente já está quase no finalzinho, Vitelli. Mas antes eu queria saber onde é que a gente encontra ele nas redes sociais. Exatamente, o Pira nos livros, nas redes sociais, como é que está o Pira Gibi? Cara, eu não utilizo muito rede social. Vamos falando, mas a gente sabe onde te encontrar, ou você não vai dizer? Teve um amigo que fez assim, o coletivo Pira nos livros, no Instagram, mas eu não alimentou mais, assim, tem algumas fotos lá do processo. Tem a questão da rede social também, cara. Eu sou meio avesso, assim, Então vamos dizer, para encontrar o Pira no livro na Feira da Ponta Norte. Na Feira da Ponta Norte, presencial, materializado, o cara todo sábado, a partir das 9 tá lá, cara, das com 8, a come. Pira é raiz. Aí é Pira nos livros mesmo, cara. Isso legal, é interessante. Legal. Além do xadrez lá que você tá fazendo, brevemente a gente vai ter uma conversa para poder transformar aquilo num ponto de leitura. Tem que chamar ele de novo aqui, ele vai ter que chamar, cara. Não adianta, a gente está com o tempo estourado já. E transformar num ponto de leitura, um ponto de cultura e de memória, cara, com certeza, ali, mas encontra qualquer coisa, senhores ouvintes aqui, para constar atitude de fala,
né, com Mauro Rocha e Felipe Vitelli, aqui na Rádio Cultura FM 100.9. Já sabe que vai encontrar o Pira lá na 216 Norte, no final ali, na final, a feira, todos os sábados, de hortifruti e granjeiro com o pessoal do MST. Artesanato também. Hã? Artesanato. Até tem tudo, ali tem tudo. Ali tem, e é bem organizada, Eu participo ali desde o início, né? E você também faz parte ali da administração, né? Você tem a parte cultural, se não me engano. Sim. Aí, ó. Eu só queria Fale mais. Eu queria fazer um gancho que tu falou do capitalismo, cara. Fale. Uma coisa que as pessoas precisam entender, cara, que o dinheiro, ele compra as coisas que se vendem. As coisas que não se vendem, o dinheiro não compra. Exatamente. E outra coisa, essa questão da ganância, assim, que o pessoal tem muita ganância. Sim, exatamente. Tem que cuidar para não entrar dentro da mesma coisa que aconteceu com o Midas. O Midas era um cara muito ganancioso, que teve a infeliz ideia de ter o desejo, e cuidar muito com os desejos, né? De que tudo que ele tocasse virasse ouro. Aí foi dado o desejo pro Midas, que tudo que ele tocava virava ouro. Aí o que aconteceu com o Midas? Ele ia pegar um copo d'água, virava em ouro, não podia beber. Ia pegar uma maçã, virava em ouro. Foi abraçar a filha virou em ouro. Aí tudo que ele tocava virou em ouro. O que acabou acontecendo com ele? Acabou na miséria, cara. Acabou ele tendo de tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. Acabou na miséria. Então, o problema dessa ganância desenfreada é transformar todo mundo num produto? Num coisa do produto querer ganhar e não compartilhar com os outros. E depois, no final dessa história toda, é o velho ditado, né, cara? Caixão não tem gaveta. Exatamente. Vai pra onde? E foi bom você abordar isso, cara, que esse dia eu tava já finalizando, viu, Mauro? Já finalizando a questão, como é que se vê Hollywood, cada ator é um produto, cara. Ele é um produto, tem um preço, tem um valor e tem um contrato do que ele pode ou não fazer. Muito dinheiro e o cara não tem liberdade, mano. Porque se ele reusar ter liberdade de fazer o que ele quer com tanto dinheiro que ele tem, ele perde a fonte. Olha só. Pira, gratidão aqui mais uma vez. Eu agradeço, cara. A gente vai ter também outra vez, porque é papo muito longo, tá? E a gente vai trazer você outra vez aqui, porque a gente já percebe que, já com só a finalidade, quando você cita o Midas, e eu me lembro de uma entrevista que você deu para Vanessa, né, que ele tem um desenvolvimento interessante, velho, sabe? Não, percebi aqui, o negócio aqui são 5, 6 trazer, programas gratidão, com meu ele, irmão. pô. Valeu. Agora, o interessante ficou pro final mesmo. É nóis. Quem tá assistindo esse programa, quem tá escutando esse programa no rádio, nesse próximo sábado, for lá visitar a feira, pode chegar lá na minha banca e dizer, ó, eu escutei o teu programa no rádio e vim pegar o meu livro de brinde. Aí, ó. Uau. Pronto. Aí, ó. Tá vendo como é que funciona a coisa? Socializando conhecimento e tudo. Mauro, pra finalizar, pra constar, atitude de fala com Mauro Rocha. Com Mauro Rocha. E Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. E ele não disse a música para poder rolar aqui no programa. Depois ele fala aí. Você vai passar para ele, mas Isso, você pode falar aí no ar mesmo o nome da banda. Porque você sugeriu. Quero que toque, falou até com o autor. Tem as músicas do Mora e do pessoal do Talo de Mamona. Aí, ó, que vai render. Aqui no Brasil tem muita gente maravilhosa. Talo de Mamona é muito bom. Tem o Zé do Pique. Martinha é a próxima. Vou conversar. Legal, cara, tem que trazer a Martinha. Vou trazer. Vou aí, ó. Eu e Mauro já vamos fechar já com a Martinha. Então aí a trilha sonora dessa entrevista com o Piragibe, né, o Pira nos livros, ali da 216 Norte, na feira. O pessoal do Talo, acho que tá no Spotify. Né? Ele vai procurar tranquilo. Você tem uma preferência em alguma música? Cara, tem a música do Talo de Mamona, tudo envenenado. Ó, no Talo de Mamona, tudo envenenado aí, ó. Tudo envenenado aqui, beleza? O Mora tá esperando o quê?
Aí do Opa. Mora tá esperando o quê, já aí, ó. Então, beleza. Público As ouvindo, daqui a duas. pouco o Mauro tá botando pra rodar aí pra gente. Fique atento. Pira, gratidão mais uma vez. Valeu, Valeu, irmão. galera. Ó, e não Tchau, esqueça tchau. do brinde lá sábado, viu, galera? Olha só, gente, esquece fique do brinde, atento não. que é todo sábado a partir das 9 horas e já sabe que vai correr na banca do Pira, que fica logo no corredor próximo ali dos prédios do comércio. Já no finalzinho vocês encontram o Pira ali e já tem um brinde esperando por vocês. Gratidão, Pira, mais uma vez. Valeu, Valeu. valeu, irmão. Tamo junto.